Então, pessoal, vamos ver como é que nós conseguimos, fazer download para instalar o Oracle Database, a base de dados, e também a utilização de uma ferramenta muito boa, que é o SQL Developer, para a gente poder editar os nossos comandos Oracle, de uma forma muito mais simples, mais eficiente, e mais completa, Então, em primeiro lugar, entramos na opção Downloads, Então, temos aqui o Oracle Database, Vamos abrir essa opção aqui, Oracle Database. Nós podemos ver aqui o Oracle Database 12c, que é a versão mais recente disponível, Ele serve só para o Windows 64 bits, e para outros sistemas operacionais, o Linux, o Solaris, etc, tá certo? Para o Windows 64 bits apenas, Nós podemos clicar aqui no nessa opção, Então ele vai nos abrir a opção dessa versão. Nós aceitamos, E aí ele nos dá a opção, de 2 arquivos zipados, Então nós vamos instalar primeiro o arquivo 1, Então nós fornecemos o nosso utilizador, se nós já tivermos uma conta cadastrada, na Oracle, Fornecemos o nosso utilizador e a nossa senha, E iniciar a sessão. Se nós tivermos uma conta cadastrada. Se nós não tivermos, nós vamos mandar criar uma conta, tá certo? Ele vai abrir a opção de um formulário para que nós possamos criar uma conta na Oracle, Então aqui a gente dá o endereço do e-mail, a senha e reproduz novamente a senha. Temos que ter cuidado com a senha e ler essas instruções aqui, Que as senhas têm que incluir letras minúsculas e maiúsculas, pelo menos um número e pelo menos 8 caracteres, Nós não fazemos isso geralmente, não lemos, e depois ficamos, tentando registrar senhas que não são válidas, Então aqui tem outras opções, que precisamos preencher, Você tem que preencher todas, praticamente tudo obrigatório, E aí manda criar conta. Quando você manda criar conta, ele manda para você um e-mail, Onde você forneceu aqui o seu e-mail, tá certo? Ele te manda a informação do utilizador e da senha para você poder baixar produtos Oracle, Vamos voltar lá para a página inicial, Bom, aqui nós temos outras opções também para baixar, Poderíamos ter também a opção do Oracle Standard, da versão Standard, Essa versão Standard também é para 64 bits, tá certo? Só que ela é uma versão única, Ao contrário da Enterprise Edition, que tem uma série de recursos, na opção Enterprise Edition, você pode, inclusive, no modo avançado ou personalizado, instalar a opção Personal, a versão Personal. Essa versão Personal e a versão Enterprise, elas vêm com um usuário chamado Scott, que já tem uma série de direitos, para a gente poder fazer testes. Tem inclusive tabelas, a tabela EMP, a tabela SALGRID, a tabela DEPT. Com essas tabelas, com os dados inclusos já, nós podemos fazer uma série de testes, Exatamente a versão Personal é para que seja testado o database, Bom, a versão Standard pode ser instalada também, tá? Nós temos a versão mais antiga, a versão 11G, E a versão Express Edition, A Express Edition funciona em todas as versões do Windows, para 64 bits aqui, tá certo? E também funciona para a versão 32 bits, Tá certo? Para Linux ou Windows, Tá certo? Então, essa versão Express Edition, ela vai servir para praticamente todas as versões que você tenha do Windows, Tem a Windows 7 que precisa de uma versão especial, mas de resto ela funciona para todas, Tá certo? Inclusive para a versão 7, No caso da Standard, da Enterprise, não funciona para a versão 7, Precisa uma versão especial, ok? Mas se vocês instalarem essa versão aqui, Enterprise Edition, para 64 bits, depois vocês escolhem qual opção, se é Personal ou não,
Personal, Standard ou Enterprise, porque ela vem com todos, né? Tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa janela de downloads, né? Aqui na janela de downloads, mostrar para vocês também, a gente tem a opção de uma ferramenta muito útil, que é o SQL Developer, que é uma ferramenta de edição, né? E de programação, para a gente programar os nossos comandos SQL e também comandos PL/SQL que vocês vão ver no semestre seguinte, né? Então vamos entrar nessa opção aqui para baixar, né? Ela trabalha em conjunto com o database, né? Tá certo? Então vocês vejam, tem a opção aqui com JDK, tá? Essa opção com JDK, ela já tem todos os recursos Java, né? Se vocês instalarem essa outra versão, é a versão comum, né? Vocês não vão ter os recursos Java, né? Ou se tiverem faltando alguma biblioteca, vão ter que instalar essas bibliotecas. Enquanto se vocês instalarem essa versão com JDK, ele já faz a instalação completa, né? Tá certo? Vamos ver então a nossa opção aqui. Já tem o o SQL Developer instalado, né? Vou mandar carregar, né? Enquanto eu mando carregar, eu também vou entrar no meu SQL Plus, que eu já tenho instalado também o Oracle, né? Tá certo? Vou entrar no SQL Plus, vou achar a opção Oracle aqui, ok? Então, opção Oracle, ele vai me abrir as opções aqui. E eu vou entrar na linha de comando do SQL Plus, né? Quando você instalar no database, ele já instala essa opção aí, né? Essa opção do SQL Plus é para digitar diretamente comandos na linha de comando, né? Em primeiro lugar, eu preciso me conectar, né? Então, connect. Então, o meu usuário, desculpem, eu vou aumentar aqui para que vocês possam ver que acho que está muito pequeno, né? Tá certo? Então, propriedades, fonte, né? Vou aumentar para 72 aqui, aí vocês vão conseguir ver bem, né? Ok. Então, vejam, já está aparecendo melhor, né? Então, connect. Vocês deveriam se conectar no usuário System ou Sys, né? Tá certo? System, né? Como eu tenho o meu usuário, eu vou me conectar no meu usuário, FR1, ok? E vou também dar a minha senha, ok? Estando conectado, descer um pouquinho, estando conectado eu posso executar os comandos já, né, que eu precisar, né, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho uma tabela já criada, né, eng1, né, então poderia dar um comando, né, de seleção aqui, né, select asterisco from eng1, para mostrar todos os dados, né, tenho só um dado cadastrado, o ID do engenheiro e o nome do engenheiro, né, só que SQL Plus, ele tem algumas limitações de recursos, né, você não pode voltar para a linha de cima, por exemplo, né? Select, asterisco, por exemplo, você foi para a linha de baixo, se você continuar digitando, ele vai executar normal, mas vamos supor que você quer voltar, você não vai conseguir, né? Tá certo? Ok? Então você poderia usar o edit, né? O edit já tem o comando que você estava digitando, né? Então você pode terminar de digitar, tá certo? From, por exemplo, eng1, tá certo? Você vai marcar esse comando, tá certo? Você vai digitar todos os seus comandos aqui, você poderia fazer um outro comando, né? Create table eng2 x id eng number 5, desculpe, number 5 nome, varchar 2, 20, tá certo? Você marca os comandos que você quer executar e aí você executa os comandos que você quiser, né? Você poderia salvar também esse arquivo e depois executar como arroba o nome do arquivo, né? Tá certo? Salvar aqui como qualquer coisa, tá certo? Mas não vamos nem precisar salvar, né? Vamos executar direto, tá certo? Ctrl C, tá ok? Aí você é obrigado a fechar esse editor, né? Ele não pode ficar aberto para você voltar para o SQL, né? Aí você vem aqui em cima, né? No cabeçalho, botão direito do mouse, né?
editar, colar. Ele vai colar o comando que você marcou para ser colado, tá ok? Você também poderia salvar no bloco de notas, né? E depois ir colando os comandos que você quiser, ok? Vamos para o nosso SQL Plus para vocês verem como é muito mais fácil. No SQL Plus eu posso criar um novo arquivo, né? Posso criar uma nova conexão, certo? Posso criar um novo arquivo de dados, tá certo? Um arquivo SQL, né? Tá certo? Para criar uma nova conexão, porque você tem que conectar o SQL Developer com o seu database, né? Se você tem a versão Express, tá certo? É muito simples, né? O nome da conexão, vou manter aqui XZ, o nome do usuário, o seu nome do usuário provavelmente é System, e a sua senha, tá certo? E você manda conectar, não vai conectar porque o meu usuário é diferente, tá certo? Meu usuário é FR1, tá certo? E eu tenho que dar a minha senha, ok? Aí eu faço a conexão, tá? O nome da conexão da versão Express Edition é sempre XZ, tá certo? A primeira conexão que você vai conseguir fazer, tá certo? Então eu conectei, tá certo? Tem a conexão XZ, tenho aqui aberto já o arquivo, já posso começar a executar os meus comandos, tá ok? Então vamos executar, por exemplo, a criação de uma tabela. Create table eng x, né? id eng, vou dar os mesmos campos que não tem problema, né? Number 5, primary key, um pouquinho lento, nome, varchar 2, né? O varchar 2 é o tipo, né, de caractere flexível, né, até o tamanho máximo que você estabelecer, né? Mas se preencher com um tamanho menor, ele ajusta, né? E o tipo number serve tanto para float quanto inteiro, tá certo? Como eu não tenho mais nada aqui, eu posso executar direto, né? Executando direto, ele vai me criar a tabela, né? Tá certo? Criando a tabela, eu posso fazer uma alteração na tabela, por exemplo, aumentar o tamanho do campo nome, né? Alter table ngx, modify, né? Para modificar, tá? Nome 22, ok? Então, agora eu tenho que marcar o comando, porque eu tenho vários comandos, senão ele vai executar tudo de novo, ele daria erro, porque eu não poderia criar a tabela novamente, né? Então, eu modifico, tipo de dados inválido, por quê? Porque eu esqueci aqui de colocar o tipo dos dados, né? Varchar 2, né? Ok? Agora que eu coloquei o tipo de dados, ó, como deu erro, eu venho aqui na borracha e apago, certo? Ok? Agora eu vou marcar de novo, certo? E vou mandar executar, vai dar certo, espero, né? Ok? Então deu certo, tá certo? Se eu quisesse incluir um outro campo, alter table ngx add, né? Vamos colocar aqui o RG, por exemplo, number 11, por exemplo, né? Ok? Então, estou inserindo um novo campo na tabela, né? Criando um novo campo, tá certo? Inserir um novo campo na tabela. Para efeito de exemplo, vamos inserir um registro aqui para depois poder mostrar, né? Insert into ngx. Então, não preciso, porque eu vou colocar todos os campos na mesma sequência, mas eu vou dar os nomes das colunas. id eng, nome e RG, né? Values. Então, nome José, RG1, ok? Vamos ver se dá certo. Ok. Inserir, né? Tá certo? Posso atualizar o nome também, update, ngx, 7, nome igual o novo nome José X, ok? O novo nome é esse, tá certo? Where, né? Para dizer qual é o engenheiro que eu quero mudar, por exemplo, né? Agora eu vou dar o id eng, que é a chave primária, né? Para não errar de engenheiro, né? Tá certo? Ok. Vamos fazer um update. Pronto, alterei, né? Então vamos ver agora
selecionar, né? Select asterisco from ngx, né? Tá certo? Selecionei, né? Vocês podem observar que foi selecionado, né? E já com a mudança de nome, né? Tá certo? Poderia, por último, deletar, né? Este engenheiro, né? From ngx, where, né? Se eu tivesse mais, não poderia deletar todos, né? id eng igual a 1, certo? Ok? Então, vamos deletar. Tá certo? Se eu selecionar aqui, vai ver que já não tem mais nada, né? Ok? Nenhuma linha mais selecionada, tá certo? Bom, se você utilizar aqui o SQL Developer para programar, você tem outras ferramentas, né? Você pode usar para modelar também, né? Fazer a parte de modelagem, pode migrar dados, né? Pode exportar dados entre banco de dados, tá certo? Que tem outras opções, né? Mineração de dados, tá certo? E preferências também, né? Eu poderia aumentar a minha letra, né? Sensivelmente aqui, né? Editor de códigos, tá certo? Fontes. É que já está no tamanho máximo, né? 24, né? Não é um tamanho muito grande, tá certo? Aqui você limpa, né, na borracha, tá certo? Vocês vejam que para executar comandos é muito melhor que o SQL Plus, né? Tá certo? Bom, o que eu tinha para falar para vocês nesta videoaula é isso, né? Tá certo? Espero ter contribuído e ajudado vocês na parte de instalação, né? E vocês têm o encontro virtual para tirar eventuais dúvidas, para a gente conversar bastante sobre isso daí também, tá ok? Então, muito obrigado, tá certo? Espero que tenha sido útil para vocês e até breve.